Olá, peregrino! Eu sou Guilherme Amarino e eu tô aqui de novo, na última batalha, na mais que última aliança entre elfos, homens, anãos e hobbits. Eis que uma dupla de amigos está preparada então para se despedir. Olha só que tristeza. Dois amigos que acabaram se conhecendo por causa de uma missão em comum. São dois que se estranharam no começo, mas depois deram o braço a torcer e viraram melhores amigos. Você já passou por isso? Chegou na escola e tinha aquele cara chato, ou então você chega na igreja e tem aquela garota que não vai com a tua cara, mas depois de algum tempo, você sabe disso, você percebe que isso não tem nada a ver, e aí você desenvolve uma boa amizade e até vira melhor amigo da pessoa. Já aconteceu isso com você? E olha que grandes amizades acabam surgindo disso, hein? Mas e quando são duas raças completamente diferentes no mundo de fantasia do Senhor dos Anéis? Elfos que são conhecidos pela sua longevidade, seres imortais de uma época muito distante, um pouco metidos às vezes, até cuidadosos e preocupados com a natureza. E do outro lado, nós temos os anãos, que cavam na terra para encontrar os seus recursos e gostam de joias, de buracos e são barulhentos e festeiros. São duas raças que vivem brigando, com séculos e séculos de intrigas, guerras por causa de capacetes, de joias. Você já pensou se um elfo fosse o melhor amigo de um anão? É polêmico. Roda a vinheta. E aqui estamos, lá e de volta outra vez, falando de Senhor dos Anéis. Ah não, de novo não! De novo não! Livro que foi publicado em 3 partes entre os anos de 1954 e 1955, que tem mais de 500 mil palavras, um grandioso épico da fantasia que mudou a história do gênero e tem influenciado gerações. Hoje nós vamos falar do terceiro livro da saga, O Retorno do Rei, especificamente de uma cena que acontece durante os eventos narrados na última batalha dessa maravilhosa obra. Ela não aparece nos livros, essa cena em especial, mas ela é incrível do mesmo jeito. É importante dizer que nós temos base para o que foi adaptado pelo Peter Jackson. Então, quando o Peter Jackson adaptou, ele tinha a dar um tirar isso que a gente vai falar agora. Mas vamos lá, vamos para a cena em questão. É a última batalha diante do Portão Negro. Todo o povo das gentes livres está reunido para essa última investida, depois de uma grande batalha, inclusive nos portões ali de Minas Tirith, que é uma das últimas cidades dos homens. O Portão Negro então se abre e o grande exército de Sauron se aproxima. É um numeroso poderio militar, é terrível. E aí, depois de um belo discurso do rei Aragorn, que corre por Frodo, tem um diálogo ali do Legolas, que é um elfo, e de Gimli, que é um anão. Gimli, ele solta o verbo, ele fala assim: eu nunca pensei que eu morreria lutando ao lado de um elfo. Legolas, logo ele olha para ele com misericórdia e retorna então com uma pergunta: e quanto a morrer lutando lado a lado com um amigo? Gimli então responde, ele fala: eu poderia fazer isso. I thought I'd die fighting side by side with an elf. What about side by side with a friend? I could do that. Sabe de uma outra história, de uma amizade inusitada, mas também muito parecida? São 2 professores que se conheceram em Oxford. Um era um professor de literatura clássica, medieval, o outro era um professor de línguas e literatura anglo-saxônica, além de ser também um exímio filólogo, ou seja, alguém que sabe muito bem a estrutura e a construção de outras línguas. E você que pensava que ele simplesmente era um curioso que inventou essas línguas, élfico e tudo mais. Esses élficos e a língua dos anãos foram bons trabalhos de pesquisa antes deles irem para os livros do Senhor dos Anéis. Se você ainda não percebeu, nós estamos falando de 2 grandes escritores de fantasia. Um deles é o próprio autor do Senhor dos Anéis, que é o J.R.R. Tolkien. E o outro, nada mais e nada menos que o C.S. Lewis. Obviamente, eles não são nem elfos, nem anãos, mas a sua amizade é
tão inusitada quanto, para não dizer improvável. O próprio Lewis disse que o Tolkien era o tipo de gente que ele detestava, ou seja, um católico, um cristão, alguém que tinha uma fé, uma religião. Lembrando que Lewis, quando conheceu Tolkien, ainda era ateu, tá bom? E Lewis também tinha uma outra característica que ele odiava nas pessoas, que era a pessoa ser um linguista, um filólogo. É tipo um palmeirense falando mal de um corintiano. Só um minutinho só. Depois você fala do Palmeiras, que vocês perderam. É o Corinthians. Tolkien também tinha suas questões com o tipo de pessoa que Lewis era. O seu amigo, Jack, como o Lewis era chamado, era expansivo, ele ria muito alto, ele gostava de se aventurar, inclusive fazendo teologia popular. Mas Deus tinha algo diferente para a vida desses dois. Lewis começou a se interessar muito por uma temática que Tolkien veementemente e efusivamente sempre falava, sobre como todos os mitos do mundo, todas as histórias, todos os personagens, tudo o que conseguimos imaginar e contar, tudo é um eco do próprio Evangelho. E foi assim que as suas longas conversas durante as caminhadas nos campos da universidade começaram e desenvolveram uma bela amizade, bem como também uma vida de discipulado. Foi Tolkien quem explicou muitas das grandes questões da teologia para o Lewis. E também foi quem apontou como Cristo é, de fato, o ponto central de toda a história. Ele é a eucatástrofe, a grande virada de mesa na nossa própria história. Lewis e Tolkien são amigos improváveis que se tornaram companheiros de jornada. Inclusive, num livro que eu amo muito, chamado Os Quatro Amores, Lewis fala que a amizade é o mais improvável de todos os amores. Ela não é natural como a afeição, que é familiar e sempre segura. Ela não é impetuosa e apaixonante como o Eros, que arrebata o nosso coração. Antes, ela é como um reconhecimento no meio de uma batalha, de duas ou mais pessoas que caminham na mesma direção e se veem como uma parte de algo muito maior. É na amizade que nós reconhecemos que não estamos sozinhos em gostar de alguma coisa. É aquela afirmação que fazemos: poxa, você também gosta disso? E aí você tem aquela bela conversa, aquela longa conversa que começa. A amizade, diz o Lewis, ela é tão desnecessária quanto a filosofia, a arte e o próprio universo, porque Deus não precisava criar o universo. Ela não tem um valor de sobrevivência. Pelo contrário, ela é uma dessas coisas que dão valor à sobrevivência, e é assim que C.S. Lewis a define. Também é assim que Legolas e Gimli vivem a sua amizade. Depois desses eventos do livro, eles mantêm uma relação entre os seus reinos, entre as suas famílias, e inclusive viajam pela Terra-média procurando um local para que ambos os povos possam florescer e deixar de lado as suas intrigas e as suas diferenças. É Gimli que é chamado de o amigo dos elfos, por causa desse grande apreço que se formou no seu coração pelo seu companheiro Legolas. Bem como grande também a sua admiração que ele tem pela senhora Galadriel. E isso, inclusive, vai dar um tema para um outro Drops. E aí, você gostou de falar da amizade? Gostou de falar sobre isso, sobre o Senhor dos Anéis e todo o poder de amizade em O Senhor dos Anéis? Olha só que tem assunto para muito Drops por aí, viu? Marque seus amigos e marque principalmente aqueles que você poderia dizer: e quanto lutar lado a lado com um amigo, como o Legolas falou pro Gimli. I thought I'd die fighting side by side with an elf. What about side by side with a friend? I could do that. Nós poderíamos fazer isso, não é mesmo? Continua acompanhando toda semana o conteúdo desse canal, curte o vídeo, siga o canal, não deixe de mandar esse episódio para aquele seu amigo ou sua amiga muito querido, tá bom? Esse foi Peregrino. Continua acompanhando toda semana o conteúdo aqui desse canal, tá bom? Curte o vídeo, siga o canal e não deixe de mandar esse episódio para aquele seu amigo ou amiga querida. Esse foi mais um Peregrino da Alvorada, mais um Drops. Eu sou Guilherme Amarino e até a próxima.